Olá a todos, meu nome é Bruno Braga Batista, sou mestrando em Engenharia de Produção e Transportes na URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Laboratório de Sistemas de Transportes, na ASTRA. Esse trabalho, cujo título é Transporte por Aplicativo sob Demanda, Análise da Frequência de Uso na cidade de Porto Alegre, é parte da minha dissertação de mestrado e foi feito com o auxílio da minha orientadora, Ana Margarita Larranhaga. A pesquisa foi realizada pelo ASTRA, no município de Porto Alegre, e o banco de dados gerado serviu também para outros estudos. E os principais objetivos dessa pesquisa era compreender como características dos respondentes influenciam a frequência de uso, diferentes modos dos mesmos. Bom, o sumário dessa apresentação é o mesmo do artigo, com uma introdução, análise dos dados, método, os resultados e as conclusões. Analisou-se com maior profundidade, nesse trabalho, as diferenças entre respondentes que utilizam com maior frequência o transporte sob demanda por aplicativo, o ride source. E o objetivo desse estudo foi alcançar uma maior compreensão a respeito das influências das características socioeconômicas e atitudinais no uso desse modo na cidade de Porto Alegre. Bom, a pesquisa teve 312 respondentes e ela ocorreu do período de outubro de 2019 a março de 2020. Essa primeira tabela mostra a frequência de uso de diferentes modos de transporte para esses respondentes, e vale destacar aqui que 1/3 dos respondentes afirmaram utilizar o transporte por aplicativo sob demanda 2 ou mais vezes na semana, que é bem significativo. Mas observando um pouco das características socioeconômicas também, alguns viéses que eu vou reforçar mais adiante também foram o nível de escolaridade elevado dos respondentes e a renda também bastante elevada, o que pode trazer alguns vieses em relação ao uso de transporte motorizado individual, transporte público e também do ride source. Indo para o método, nossa primeira parte a gente focou nas características atitudinais dos respondentes, onde foram criadas variáveis latentes, como a gente vai apresentar na sequência, e na segunda parte foi realizada uma modelagem da frequência de transporte sob demanda, incluindo aí as características atitudinais dessa primeira etapa, que já foram incorporadas para esses modelos da segunda parte, e também considerando as características socioeconômicas dos usuários. Bom, na primeira parte foi realizado um modelo AFC, modelo de análise fatorial confirmatória, onde o pesquisador testa sua teoria, indicando quais fatores devem ser designados para construir as variáveis latentes, e o resultado da análise indica quão bem essa especificação representa a realidade. As interrelações podem ser descritas de forma gráfica, onde as elipses representam as variáveis latentes e os retângulos as variáveis observadas. Foi utilizado o software do AMOS, SPSS, nesse trabalho. E as setas em uma direção representam as relações causa e efeito, enquanto setas em duas direções indicam covariância ou correlação. A segunda parte do método foi um modelo de escolha discreta, logit ordenado, que foi enriquecido com essas variáveis latentes da primeira parte, da análise fatorial confirmatória. Apresentando aqui a imagem gerada através do software AMOS, em que a gente teve essas três variáveis latentes: pró-tecnologia, pró-transporte público e pró-carro. Essas variáveis latentes foram geradas através das afirmações que o respondente tinha que marcar na parte final do relatório, que eram algumas afirmações com relação a essas características. Algumas correlações importantes a gente destacar é a correlação positiva entre o respondente pró-carro e o respondente pró-tecnologia, a correlação negativa entre o respondente pró-transporte público e o respondente pró-tecnologia, e a correlação bem significativa de forma negativa entre o respondente pró-carro e o pró-transporte público.
aí a gente já consegue ver algumas direções de diferentes partes da amostra, alguns extremos. Apresentando agora os... Opa, passei um slide a mais. Os resultados do modelo Logit ordenado. Todos esses coeficientes estimados foram estimados com relação à frequência de uso de transporte por aplicativo sob demanda. Então, a gente vê, por exemplo, que respondentes do sexo masculino têm um coeficiente negativo, então tem uma menor propensão a utilizar. Quanto maior o número de carros de automóveis, carros no domicílio, também menor a propensão. E assim, algumas outras características que a gente vai abordar com mais detalhe um pouco mais à frente. É possível observar que variáveis pró-tecnologia e rendas mais elevadas respondentes apresentam um coeficiente estimado positivo com relação à frequência de viagem utilizando o aplicativo sob demanda. As outras variáveis destacadas no modelo apresentam coeficientes negativos, sendo assim inversamente relacionadas com maior frequência de uso de transporte pelo aplicativo sob demanda. Dessa forma, alcançamos algumas conclusões. Quanto mais carros o respondente possui em seu domicílio, menor o uso do transporte por aplicativo. Indivíduos de maior renda tendem a usar mais o transporte por aplicativo do que aqueles que possuem renda mensal familiar média ou baixa. Homens utilizam o aplicativo menos do que mulheres. Só algumas constatações iniciais que podem ser úteis. Indo para as conclusões, observando os coeficientes estimados para as variáveis do modelo de escolha discreta, podemos inferir que jovens do sexo feminino, sem carro próprio e com renda elevada, seriam o principal perfil de usuários de viagens por aplicativo sob demanda, com frequência maior que 2 viagens por semana. Também é interessante destacar que os disponíveis classificados como pró-transporte público, sejam eles pessoas que utilizam regularidade, pessoas que necessitam de fato do modo para seus deslocamentos ou entusiastas, não apresentam frequência elevada de uso do ride source, o transporte por aplicativo sob demanda. O mesmo ocorre com aqueles que são classificados como pró-carro, possivelmente por possuírem ou buscarem possuir um veículo individual motorizado próprio para ser seu principal modo de transporte. Sendo assim, os usuários do transporte por aplicativo sob demanda, eles ficam num meio termo. Eles não se encaixam naquelas pessoas que necessitam do transporte coletivo para suas viagens diárias, até porque são pessoas que possivelmente não conseguem substituir o transporte, no caso de Porto Alegre, majoritariamente por ônibus, pelo transporte por aplicativo, talvez por grandes distâncias, esses valores se tornem inviáveis. E também não são próximas pessoas que possuem carro e que têm o hábito de utilizar o carro para a maioria dos seu carro próprio, né, para a maioria de suas viagens. Então são as pessoas desse meio termo, que não são muito consideradas pró-carro e também não são muito consideradas pró-transporte coletivo. Contudo, é importante destacar que o fator pró-tecnologia também tem relação com o público jovem, de certa forma, é um fator muito importante para os usuários desses aplicativos, como Uber, Cabify, 99, etc. Essas são algumas conclusões iniciais. E assim, a gente tem uma maior compreensão desse perfil de usuário, utilizando os dados desagregados e modelando a escolha individual de utilização desse modal. Como limitações, vale ressaltar alguns viés dos perfis respondentes, renda e escolaridade elevados em comparação com a população de Porto Alegre, e futuros estudos podem utilizar essa análise de forma complementar, realizando em maior profundidade uma análise da frequência de uso do transporte público, como uma sugestão, também coletado no mesmo questionário, para assim obter uma maior compreensão de possíveis impactos e compreender quais usuários do transporte público podem substituir suas viagens pelo transporte público sob demanda, o que pode trazer ainda mais dificuldades para a manutenção do sistema, que a maioria dos sistemas de transporte público nas grandes cidades a nível nacional vem tendo queda no número de usuários anualmente. E alguns estudos apontam que, especialmente em países de desenvolvimento como o Brasil, o transporte por aplicativo pode ser um fator que intensifica essa espiral da morte do transporte coletivo, como diz. Então, basicamente é isso. Muito obrigado e espero que gostem do artigo.